Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso. Hoje a nossa irmãzinha Júlia vai entrar aí, aqueceu, né? Porque vai substituir, vai substituir a nossa irmã que não pôde vir hoje. Então ela já vestiu a sua camisa. Nossa irmã Vera não vai poder vir hoje por problemas particulares e a nossa irmã Júlia já vestiu a camisa e vai entrar em campo. Então, vou pedir você para fazer a nossa prece também, Julinho. Então, mais um desafio, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, pedindo a colaboração desses espíritos que nos tutelam nesse estudo, a Emmanuel, patrono, a casa de Emmanuel que nos tutela também. E assim, gratos por essa oportunidade de estudar a doutrina dos espíritos através do livro Pão Nosso. E assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o nosso estudo da noite, com muita gratidão, graças a Deus. Então, como o Vitor já Graças a falou, né, Deus. no livro Pão Nosso, e o capítulo de hoje é de número 38, e tem o título Conta Particular. Aí, agora vamos ver aqui na telinha, né? Conta particular é o título que o Emmanuel coloca nesse capítulo de 38, e ele retira, né, da passagem de Lucas um comentário de Jesus, que ele diz assim para nós: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Então, essa passagem, ela está no Novo Testamento, tem o título Lamento por Jerusalém. E nesse lamento por Jerusalém, é no momento que Jesus chorou. Né? Jesus chorou vendo Jerusalém. E ele lamentou porque não compreendiam o que realmente traz a paz. E essa paz eterna esteve ao alcance de todos. Não estavam preparados para recebê-lo e segui-lo. E Jesus sabia de tudo isso. Logicamente, a gente sabe que a partir daí ele foi crucificado. Então, Jesus sabia que também mais tarde, 70 anos depois dele, o exército romano, comandado pelo general Tito, destruiria Jerusalém e o templo. Hoje, em Jerusalém, só resta do templo um muro, que chama Muro das Lamentações. Então, diante de Jerusalém, Jesus chora, porque naquele momento ele compreendia, né, que eles não tinham condições, né, de entender esse reino de Deus que ele quis trazer, e ele lamentou por isso, sabendo que o que é perecível, o que é material, iria acabar, como 70 anos depois acabou através dessa destruição. E quando a gente fala que é Lucas que traz esse capítulo 19, Lucas, a gente tem que entender um pouco de Lucas, porque Lucas ele era judeu, né? Ele era um seguidor de Paulo, ele não conheceu Jesus, porque ele não estava entre aqueles 12 discípulos. Agora, ele se dedicou a essa divulgação. Ele era médico, e ele era um médico que trabalhava nas embarcações. Ele atendia aquelas pessoas que estavam nas navegações durante muito tempo, então ele atendia o tipo daquelas pessoas ali, né? As pessoas que estavam na embarcação. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que até o Saulo e o Haroldo sempre comentam que um evangelho muito bem escrito. Por quê? Porque Lucas ele dominava muito grego. E esse evangelho dele ele foi escrito para os gentios, ou seja, para aqueles
que não eram da tradição judaica. Então, ele era muito primoroso. E eu tenho um livro da Amélia Rodrigues, que ela traz também uma informação de Lucas, e eu coloquei aqui, que ele morreu solteiro, ele morreu sem filhos e aos 84 anos. Então, assim, como é um livro, né, que a Amélia Rodrigues trouxe, esse finalzinho eu falei, eu vou colocar porque isso não está nos estudos que eu faço geralmente com Saulo. Então, só para a gente entender esse momento histórico, né, que o Lucas também trabalha muito com essa parte histórica de Jesus, e a gente entender sobre essa lamentação aí no título, né, Lamentação por Jerusalém. Se alguém quiser também fazer algum comentário, que depois eu vou abranger um pouquinho aí sobre esse título, né, conta particular, e aí a gente começa o estudo. Então, vamos lá. Quando Emmanuel coloca essa parte aí, conta particular, e eu vendo também um estudo com o Arthur, ele coloca também para a gente poder entender que essa conta particular é uma conta que todos nós temos, né? A gente tem que dar conta da nossa existência, né? E o Arthur até coloca que a nossa evolução ela é individual, mas ela não pode ser individualista. Porque se ela for individualista, você vai pensar só em você. E ela é individual porque a gente precisa, né, trabalhar nós como espíritos imortais, melhorando as nossas más inclinações. Mas nós precisamos do outro para que a gente cresça. Precisamos da sociedade, tanto que Kardec coloca lá a lei da sociedade, né? E ele também fala muito de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Tanto a gente vai herdar, né, as nossas conquistas como as nossas faltas. E é por isso que a gente reencarna e nós temos que dar conta dessa oportunidade bendita que é a reencarnação, né? E a gente sabe que a cada um segundo suas obras. Então, nós vamos ter créditos ou débitos de acordo com o nosso posicionamento. Aí agora a gente vai, de fato, entrar no primeiro parágrafo que Emmanuel traz para nós, quando ele fala que a exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem. O coração do homem, ele coloca aí que é um templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Então, ele está dizendo para nós que o que ele fala, né, que que o mestre, que Jesus, né, junto a Jerusalém, ele se lamentava porque nós somos esse templo vivo. E as coisas materiais, elas estão destinadas à destruição. É esse o parágrafo, né? Então, na mensagem da libertação e fé, foi o que Jesus trouxe naquele momento, né? Que eles pudessem se libertar, né? Daquelas amarras da parte material, né? E ele trouxe essa fé viva, né? Num Deus vivo, né? De amor, né? Porque Jesus, a gente sabe que ele não veio derrogar as leis de Moisés, mas ele veio trazer para nós um Deus de amor, um Deus Pai de misericórdia, né? E ele prometeu esse reino de Deus na terra. Só que o homem, naquele momento, nós não estávamos ainda despertos para entender isso, né? Por isso a gente sabe o que ocorreu, né? E quando a gente pensa nesse texto aqui, eu fui lá no Evangelho, no nosso Evangelho, capítulo 7, tem o item 2. Eu tirei duas frases para que a gente possa refletir. Que ele diz assim: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas
como indignas da sua atenção. Então, naquele momento, os próprios judeus, principalmente os fariseus, que detinham todo o conhecimento da Torá, eles se sentiam muito mais importantes do que o nazareno, como os romanos. Então, o Evangelho diz para nós, né, que geralmente fazem sempre uma avaliação melhor de si e não do outro. E esse outro aqui a gente está colocando Jesus, né, tirando essa superioridade deles com relação a Jesus. E numa outra frase desse capítulo, fala que ao afirmar que o reino dos céus pertence ao simples, Jesus quis dizer que sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Então, o reino de Deus é para os simples, é para os humildes, né? E a gente sabe que essa compreensão, até nos dias de hoje, se faz muito difícil, né? E a gente trouxe também aqui, só para ilustrar, porque assim, o Templo de Jerusalém foi destruído. Hoje só tem lá o muro, como outras coisas foram destruídas. Então, existe no Livro dos Espíritos uma pergunta, que é 728, que Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos disseram que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois que chamar de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a destruição, nesse momento, a gente pensa no tempo, mas quantas outras destruições existem, né? Essa hora está chovendo em outro. E fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Para que a gente possa entender o que é mais importante, né? As nossas conquistas morais, esses ensinamentos que o mestre trouxe, ou simplesmente as coisas materiais, as riquezas, principalmente o poder que detinha aqueles homens que o julgaram e o crucificaram. Aí eu deixo aí se alguém quiser fazer algum complemento, tá? No segundo parágrafo, Emmanuel traz para nós que imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Se a gente pudesse entender realmente, de fato, né, o que nos traz a paz, acredito eu que o mundo estaria muito melhor, né? Então, quando Jesus traz essa frase que está lá em João, capítulo 14, 27, que Jesus diz para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. E o que a gente trouxe aqui para a gente fazer um comentário? Evidencia-se que a paz do Cristo é muito diferente da paz do mundo. Para entender o significado da paz do Cristo, torna-se necessário refletir sobre o que habitualmente se concebe por paz. É um sublime estado de consciência, feito de serenidade e de harmonia. É um profundo silêncio interior, que não depende das ocorrências do mundo. Então, essa paz, que muitas das vezes nós entendemos que é conquistas do externo, o que está fora de nós, essa paz ela é muito diferente dessa paz que o Cristo já disse que trouxe essa paz, e essa paz eu vos dou. Seria a paz da consciência tranquila, dessa fé do futuro, que diz a doutrina espírita para nós. Essa é a verdadeira paz. Não nos esqueçamos que estamos no mundo e precisamos das coisas materiais. Mas a relevância que eu vou dar para as coisas materiais, ela tem que ter um certo peso.
porque elas não vão me trazer a paz somente eu tendo as coisas materiais. A necessidade, sim, da gente ter essa consciência já desperta para que a gente possa entender o que o Cristo já trouxe para nós sobre esse reino de Deus aqui na Terra. Se alguém quiser comentar, senão eu vou para o outro parágrafo. É, essa parte é interessante, porque se o mundo já tivesse essa consciência, não seríamos mais um mundo de provas e expiações. Já seríamos um mundo puro. Se todo mundo cumprisse com os seus deveres, se cada um soubesse respeitar o limite do outro, se cada um só almejasse o que realmente vai te trazer bens espirituais, bens eternos, não precisaríamos mais nem estar encarnados aqui. Mas é para isso que a gente está aqui estudando, né? Todos nós estamos aqui nos dedicando, nos debruçando diante dos conhecimentos trazidos por Kardec e por Chico Xavier nessa obra, de Emmanuel, todos os espíritos que nos trazem todo esse conhecimento, tem exatamente esse objetivo da gente conhecer o que realmente é importante, o que realmente nós precisamos nessa vida conquistar, o que realmente vale a pena brigar, vale a pena brigar no sentido não de violência, né, mas de luta, de querer, de ir atrás, de fazer a sua parte, né? O que realmente interessa? E a gente não sabe ainda, essa que é a verdade, a gente ainda não sabe, e o pouco que a gente sabe, a gente ainda não consegue, na prática, efetuar com clareza, porque ainda temos muitas viciações, né? Ainda somos muito apegados aos nossos vícios, às nossas vontades, e mesmo muitas vezes já sabendo que está errado e que não deve, ainda assim temos dificuldade de nos desvencilhar. E não é à toa que ainda existe tanta dor e sofrimento, porque quando não é pelo amor, é pela dor, não tem jeito. E muitas vezes essa dificuldade precisa que venha a dor para conseguir desgarrar realmente do nosso perispírito, da nossa mente, né, do nosso psique. Infelizmente, às vezes só a dor, só a experiência dura é que vai conseguir desgarrar, porque são séculos e séculos de viciações, séculos e séculos de erro, que não vai sair só porque a gente descobriu que está errado, né? Ah, tá errado, agora eu não faço mais. Se fosse fácil assim, né? Se não dependesse realmente da experiência e da vivência, seria muito bom, mas não é assim. A gente precisa realmente da experiência, do atrito, do conflito, para conseguir realmente descolar da gente esses séculos de viciação. Infelizmente. Vamos lá, vamos em frente. Mais alguém? Então, vai, Julinha. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Então, se a gente tivesse, como o Vitor acabou de falar, tivesse essa atenção, né, no que representa a paz para nós, a gente não ia criar mais débitos. E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse parágrafo, eu vou trazer do Evangelho, capítulo 5, no item 23, fala sobre os tormentos voluntários. E lá tem um pedacinho, que é a parte que eu tirei, porque vai casar muito aqui com o nosso estudo. Diz assim: entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si
propositadamente tormentos que só a ele pertencia evitar. Então, é o que o Emmanuel diz aqui para nós, está lá no nosso Evangelho. E a gente tem tormentos que nós criamos. Existem as vicissitudes normais da vida? Existe. Nós, como o Vitor acabou de dizer, nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Aqui tem o que a gente precisa superar. E vamos estar relacionados aqui com as coisas que vão trazer dor. Agora, tem coisas que a gente vai buscar mais. Então, a paz que a gente às vezes já tem, a gente vai arrumar um conflito fora para trazer dor e sofrimento. Então, está nas nossas mãos. Ele diz aqui que nós vamos criar propositadamente. Aí agora a gente precisa, nós já temos hoje uma condição de discernir. E então está nas nossas mãos, como disse o Espírito aqui para nós. Mas eu acho também o seguinte, estão ouvindo? É porque eu estava desligado o microfone. O fato da gente tomar essa consciência já dá uma freada na gente também. Isso. Então, eu acho que o nosso crescimento é exatamente assim, é com calma. Porque se ficamos tantos anos no egoísmo, agora que a gente está saindo, mas é melhor fazer força para sair do que não fazer nada. Então, essa consciência, eu acho que já funciona feito um freiozinho, para a gente não se jogar nas buscas materiais para compensar outras coisas que não têm nada a ver. E procurar exatamente tentar essa paz interior. Não podemos ficar iguais ao Cristo, mas o movimento dele, eu acho que é muito bom. Né? É como a criança, ela quando começa a andar, ela dá um passinho e cai. Depois ela chora, daqui a pouco dá outro passinho e cai. Eu acho que é assim, é melhor do que ficar deitadinha a vida inteira. Eu penso assim, né? Sim, ele coloca ali, né? Dolorosos atritos. Eu diria que é assim, benditos dolorosos atritos, né? Graças a Deus que eles existem, porque são eles que nos ensinam e nos freiam. Porém, a gente pode evitar alguns, né? A gente pode, já com o nosso conhecimento, com essa vontade de fazer diferente, de se esforçar, a gente também não precisa passar por todos os dolorosos atritos, né? A gente pode tentar evitar já o máximo que nos for possível dentro do nosso conhecimento e da nossa vontade, né? Isso. E não precisa se atritar com as pessoas que estão em volta e que não aceitam que você mude. Não precisa se atritar. Deixa falar e segue o caminho. Porque acho muito importante isso também. A gente fazer isso sem precisar estar, né, brigando com ninguém, porque aí também atrapalha tudo. Não é? Mas Sim. que é bom fazer isso, é bom. É muito melhor do que ficar parado. Nós não aguentamos mais ficar parados. Depois de tanto estudo, de tanta conversa, de tanta troca, não há como. Né? Agora, se já estamos fazendo bem, não, pode ser, possivelmente não, mas é melhor do que ficar parado, eu acho. Né? É isso aí. Então, agora vamos comentar agora o outro parágrafo que começa assim: atentemos para a assertiva do mestre, quando ele diz, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. Diligentes quer dizer cuidadosos, atentos. Então, Emmanuel traz para nós que nós temos a oportunidade de serviço nesse presente momento. Né? E o que a gente está fazendo
com essa presente reencarnação. Então, é a oportunidade que nós temos hoje, né? Tanto que o mestre colocou lá para a gente na passagem que Lucas apontou, ao menos neste teu dia. Né? E aí, o que eu coloquei? Que o dia de hoje é o mais importante e especial. O regresso à Terra é uma dádiva indescritível, que acredita que o Criador ele acredita na intenção redentora de cada filho amado. Então, a nossa entrada na carne, na reencarnação, é uma bênção tão grande que muitos de nós ainda não nos atentamos, como o Emmanuel diz ali, né? Com essa bênção da gente ter a oportunidade de se redimir, né? de fazer diferente, né? Para que a gente possa realmente, de fato, sairmos daqui melhores. Né? Lá no capítulo 3 do Evangelho, no item 19, onde tem o título Há muitas moradas na casa de meu pai, diz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, a oportunidade que nós temos hoje é para que a gente prospere. A gente precisa sair daqui melhores de quando chegamos. Agora, esse exercício é feito por cada um de nós nesse presente que é o nosso dia. Agora, o que eu posso fazer hoje, né? Porque a cada um existe uma oportunidade, né? Então, e a gente por isso é fatiado o tempo por semanas, por meses, por ano, para que a gente possa refletir nessa dádiva da vida. Então, a gente tem várias horas durante o dia para que a gente possa se debruçar, para a gente fazer algo melhor do que nós fizemos ontem. Ontem mesmo, nesta existência, e ontem, num momento passado. Ah, mas a gente não sabe do nosso passado, mas as nossas tendências de hoje revelam quem eu fui no passado. Então, eu preciso me dedicar a fazer alguns passos com vontade. Né? A gente sempre coloca aqui vontade, que é a maior potência do espírito. Leon Denis já trouxe isso para nós. Porque é através da vontade, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, o que eu posso fazer com essa vontade, eu posso parar. E é permitido que eu estacione. Não há permissão para eu retrogradar, mas eu posso estacionar. Mas o que o Cristo e que Deus espera de nós, como está no Evangelho, que tudo se engrandeça e prospere. Agora, depende do meu esforço. Aí deixo aí para vocês também comentarem. Não. É isso mesmo. Os encontros também, como a gente tem para conversar, ajudam muito também. A mim, pelo menos, ajuda. Acredito que a vocês também, imagino. Né? O fato de estarmos aqui conversando, nossa, como isso incentiva, como isso, para mim e para vocês também deve funcionar assim. Por isso que a gente se encontra. Vai, não pude vir, mas olha, estou vindo hoje, olha, não sei o quê. Né? Enfim. Né? É importante. Eu acho que esse parágrafo está falando exatamente o que a Doroteia acabou de falar antes. Ao menos nesse dia, né? Então é um dia de cada vez. A gente exatamente fazer esse esforço que, por menor que seja, é melhor do que não fazer nada. A gente sempre a cada dia tentar fazer alguma coisa. Por menor que seja, a gente está sempre procurando melhorar um pouquinho, um tiquinho que seja. Porque considerando que a vida é infinita, né? Então qualquer tiquinho que você melhorar a cada dia, já daqui a 100 dias esse tiquinho já virou um ticão. Então
Pois Essa é. que é a importância, né, desse esforço. E as trocas, né? A gente estudar junto, isso aí ajuda muito, porque somos irmãos e a gente sente essa fraternidade. Ela é um estímulo também, né? Vamos continuar. Agora a gente está no parágrafo que fala: o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso, que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Foi o que a gente acabou de falar, né? Todos aqui já comentaram. E agora, Emmanuel, lá nesse próprio livro Pão Nosso, que é um capítulo que a gente ainda vai estudar, que é o 136, tem uma frase que casou muito para esse estudo. Eu falei, vou trazer esse pedaço do livro Pão Nosso. E Emmanuel diz assim: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo à luz imperecível. Então, o que a gente falou, essa oportunidade, ela é muito importante para o nosso processo evolutivo, é uma claridade que hoje nós temos e que a gente tem toda a oportunidade aqui, porque nós não chegamos aqui de uma forma qualquer, né? Foi uma reencarnação planejada, temos os nossos benfeitores espirituais que torcem para que a gente dê certo. A gente, quando estudou aquele livro Memórias, a gente viu, mesmo aqueles espíritos com tanta dificuldade, né, que eles precisavam reencarnar, a gente viu que toda aquela preparação para que eles pudessem chegar tinha todo um envolvimento amoroso, né? Começando por Maria, começando por aqueles benfeitores que estavam na torcida para que eles pudessem fazer novamente o trabalho e não falir novamente. Então, isso é uma comparação de um livro que nós estudamos aqui na casa, mas nós temos tantos outros exemplos na doutrina espírita, né, para que a gente possa sair daqui vitoriosos. A gente tem um livro, né, Os Mensageiros, de André Luiz, É lindo. vários espíritos falidos no compromisso com a mediunidade, né? E quem estuda a Dona Sônia percebe isso quando ela traz uma reencarnação para se redimir com a lei de Deus, não foi uma reencarnação de missão, sim de reparação, e sai daqui vitoriosa porque ela entendeu o chamado do Cristo e não se desviou nem um momento da doutrina espírita, nem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós temos hoje esse modelo e esse guia, que é Jesus, o nosso caminho. E a doutrina nos deu essa oportunidade de ver Jesus, não mais um Jesus crucificado, e sim um Jesus vivo. E é isso que a gente precisa entender para que a gente possa sair dos erros. E a oportunidade é o hoje. E vitorioso também, né? Cristo foi vitorioso, muito. Enfrentou aquele sofrimento todo, ainda pediu a Deus forças para ele e que perdoasse também quem fez aquilo, né? Com ele, né? Como diz Haroldo numa palestra, né? A cruz ela era previsível, né? Porque naquele momento ele entendia isso, né? Tanto que ele diz, né? Como você está comentando, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Esse Exato. próprio, esse próprio, esse próprio lamento a Jerusalém traz para nós tudo isso. Ele sabia que aquilo tudo ia ser arruinado, né? O que eles estavam ali adorando, a matéria, aquilo era perecível, né? Então, assim, o entendimento, Jesus
Eu tenho uma pessoa na doutrina que eu gosto muito de acompanhar as palestras, às vezes Janete coloca no grupo, eu vou lá botando um coraçãozinho, que é o Décio Iandoli. Ele fala muito que Jesus, o sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz, foi encarnar na terra. Aí ele faz um comentário que ele diz que Jesus calçava 52 e foi botar um sapato 40. Então, ele ainda coloca aí que o maior sacrifício foi esse, né? Mas tudo foi necessário para que hoje a gente pudesse estar aqui estudando esse Cristo, Claro, claro. né? Conviver conosco deve ter sido um sacrifício para ele, porque ele não podia falar tudo para a gente, nós não entenderíamos, né? Eu vou agora seguir por conta da hora, tá? Vamos. E aí, o próximo parágrafo, o Emmanuel traz aqui para nós que necessário é que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da iniquidade, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e dos terços dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Então, eu sublinhei aqui, né, que cada um conheça, né, o que lhe toca a tranquilidade individual, porque cada um de nós sabemos o que nos faz sair do equilíbrio, né? E ele fala aqui que a gente tenha o homem digno atitude de compreensão dos deveres próprios, porque eu trago para a reencarnação situações que eu preciso resolver. Eu tenho deveres para comigo e para com o outro, né? E ele diz: cuide cada pessoa do que lhe refira à conta particular. Então, o meu trabalho a realizar no plano físico é meu, a minha cota. Ninguém vai poder fazer por mim. Eu posso ter ajuda para resolver os meus problemas, de amigos, né? de familiares. Mas o que é meu, porque eu assim foi designado. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque eu preciso me redimir com a lei de Deus, que é uma lei de amor. Agora, antes de chegar à justiça, existe a misericórdia do alto. Porque se eu viesse resgatar tudo que eu preciso resgatar, eu não daria conta. Então, os deveres que eu tenho hoje na minha reencarnação é o que eu já dou conta de realizar. Por isso que eu não posso sair daqui dizendo que eu não sabia. Ai, mas foi uma carga maior do que eu pude carregar. Não. A cota é de acordo com o que eu necessito. E aí eu vou trazer, para responder muito melhor, o capítulo 17 do Evangelho, onde tem lá o título Sede Perfeitos. E lá no item 7, eu tirei dois pedacinhos para a gente comentar. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. E mais um outro texto, ele fala assim, só um instantinho. Como determinar esse dever? É uma pergunta que está lá no Evangelho. Como determinar? Onde começa? Onde termina? O dever começa. O microfone da Dorô está dando microfonia. Tá. É. Quer que eu apague? Quer que eu desligue? Eu Sim, desligo. Então, está lá no Evangelho. Como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina?
O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Então, o Evangelho nos diz que eu tenho um dever para comigo e para com o outro. Agora, a minha parte é devida a mim. E o meu limite acaba onde começa o do próximo. E às vezes é o que às vezes nós nos atrapalhamos nessa existência é com relação a isso. Às vezes eu quero determinar o que o outro vai fazer, porque eu acho que eu faço melhor. E isso, a gente quando se vê numa situação dessa, a gente precisa domar essas más tendências, porque a gente já reconhece que erramos, né? Graças a Deus, né? Que já estamos aqui, já dispostos, né? A entender essa oportunidade dessa conta particular que é minha. O que eu preciso realizar, como realizar e de que forma realizar, para que eu não tire do outro a responsabilidade do outro, mas também que eu não faça com que o outro carregue o fardo que não é dele. Então, acho que é essa atenção que nós devemos ter. Deixo aí para comentários, tá? Esse é o famoso cuida do teu, né? Que a gente, né, fica às vezes querendo cuidar da vida dos outros, a gente tem que cuidar da nossa. E é exatamente isso que eles estão ali nos ensinando. E, inclusive, interessante, ó, 2/3 dos problemas sociais do mundo já estariam resolvidos se a gente fizesse isso. Então você vê que só 1/3 dos problemas a gente pode botar a culpa assim na matéria em si, né? Porque mesmo que todo mundo vivesse uma vida certinha, cada um cumprisse com seus deveres, ainda assim estamos na matéria, né? As doenças existiriam, os desastres, os problemas de clima. Então você tem várias coisas do mundo que só de você estar vivo num corpo de carne vai ter problema, vai ter confusão. Só que você vê, mais da metade não é isso. Mais da metade é problema que a gente causa, que a gente, pela nossa imprevidência, por a gente estar exatamente querendo viver uma vida egoísta, pela ganância, pelo mal que a gente pratica, a gente causa aí mais da metade, 2/3 dos problemas sociais da humanidade poderiam ser resolvidos bastando que cada um fizesse a sua parte, que cada um tomasse conta das suas obrigações, que cada um cumprisse com seus deveres de forma justa, de forma honesta. Então a gente realmente só teria que se preocupar ali com os problemas climáticos, com os problemas da matéria, com os terremotos, que aí, e que aí não tem muito o que fazer também, né? Aí nesse grau a gente meio que pode até só minimizar as dores aí, mas meio que não tem como evitar certos problemas, né? Catástrofes. Mas aí faz parte também, porque ninguém vive para sempre, né? No momento em que ninguém mais matasse ninguém, de qualquer maneira as pessoas precisam desencarnar, né? Então, e aí existe os escândalos, que é o que, como aquela frase diz, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que pratica, porque não seria necessário ninguém praticar o escândalo, porque já existem mecanismos naturais para provocar, né, o nosso desencarne e as transformações através da lei de destruição. Não é preciso que nenhum ser humano fosse esse instrumento, né, da destruição. Ela já vai acontecer por outras formas naturais. Que a gente possa, então, não ser esse instrumento da destruição através de dar conta da nossa conta particular. É isso. Então, agora a gente vai para os 2 últimos parágrafos, que eu vou ler os dois juntos aí, quando Emmanuel fala: repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas,
antes de trilhares as sendas humildes que te competem. E o Arthur fez um comentário, né, nesse último parágrafo, que eu achei bem interessante, quando ele diz, né, não caminharás entre as estrelas, que a gente pode entender as estrelas uma parte da evolução, né, que todos nós chegaremos, né, nos mundos celestiais, né? Para que a gente possa alçar esse voo, né, de progresso, a necessidade que a gente vá trilhando essas sendas humildes que te competem. Porque a gente precisa estar aqui na matéria, porque é aqui que a gente vai dar conta de se a gente realmente entendeu o dever de casa. Né? Então, assim, eu posso, no plano espiritual, e a gente também sabe disso, ter conhecimento, ter estudo, me aprimorar, sim, existe essa oportunidade. Mas para saber se deu certo, se eu realmente aprendi, é através das provas aqui na carne, né? Que a gente vai saber se realmente o que a gente é conquista, né? Porque a gente precisa conquistar essas virtudes para que a gente possa chegar às estrelas, né? Como diz aqui. E aí, o que eu coloquei aqui para a gente pensar junto? Né? Quando ele fala, né, dessas pequenas exigências de ter o círculo, porque é o que a gente já falou, né? A gente tem coisas para resolver dentro da nossa esfera de ação, do nosso círculo. E eu estou reencarnada numa programação de uma certa família. Eu sou a filha que chegou aqui sendo a terceira filha. Eu nasci de um pai e de uma mãe que vieram de uma outra pátria, de uma classe X. Então, tudo isso foi programado. A gente não chegou aqui de qualquer jeito. Então, eu tenho um círculo, primeiro social, que é a família, que eu renasci aqui, para uma oportunidade. Né? Então, ele diz: atende-as em favor de ti mesmo. Porque se eu fizer um bom trabalho dentro desse círculo, vou começar ali, para depois eu sair desse círculo para círculos maiores, que é a família que eu constituí, o ambiente de trabalho que eu frequentei, a casa espírita que a gente trabalha, né? E tudo isso mais foi agregando, né? Dentro desse círculo que eu reencarnei. E aí eu coloquei aqui: brilhar a própria luz, praticar os ensinamentos do mestre em nossa vida é o caminho da sabedoria prática que nos conduz à autoiluminação. Mas, para tanto, é preciso perguntar a nós mesmos: estamos dispostos ao esforço por educar-nos? Porque a gente sabe que a gente precisa ter essa autoiluminação, precisa brilhar essa luz. Que luz é essa? É as minhas virtudes que eu vim conquistar aqui. Agora, para isso, eu preciso me educar. Aí a pergunta é: a gente quer se educar? A gente quer realmente passar por essa porta estreita? Porque larga é a porta da perdição, que já disse Jesus. São essas vicissitudes que eu tenho que estar dentro do plano físico com as vicissitudes. Mas o que eu vou arrumar de tormentos voluntários? Né? Então, a iluminação é fruto de quê? Da autoeducação, desse autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Já disse o sábio da antiguidade. Mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor. Essa frase eu tirei lá do Reformador, que está lá. Mesmo que tudo no exterior vá conspirar, porque tem momentos que parece que tudo conspira contra nós, né? São essas vicissitudes da vida física, né? Mas qual é a proposta? Permanecer fiéis ao trabalho do Senhor. Eu, escutando uma palestra do Haroldo, foi um seminário que ele fez na Bahia,
Eu fiz comentário até, inclusive, na casa espírita que eu frequento, a respeito desse estudo do Haroldo. Ele falou assim: Jesus é nosso modelo e guia. Ele é o nosso molde. Aí ele fez uma pergunta assim, o Haroldo na palestra. Quem é a dona de casa que faz bolo? Quando você faz uma massa de um bolo, você pega a massa e joga dentro do forno? Não. Você vai botar essa massa dentro de uma forma. Para quê? Para moldar esse teu bolo. Jesus é esse molde nosso, mas nós não queremos esse molde. A gente acha que a gente sabe mais. Então, nós temos esse molde para seguir. Mas a gente faz o nosso trabalho como se a gente estivesse jogando, né, o que a gente está fazendo dentro de um forno, de qualquer maneira. Então, se a gente tem um molde, que é o modelo, que é o guia, para a gente melhorar nesta vida, a necessidade da gente seguir esses ensinamentos. Mas a gente não quer. A gente acha que ele é modelo e guia para a gente ler. Mas quando a gente precisa colocar essa experiência em prática, a gente desiste. Porque a gente quer de qualquer jeito, do nosso jeitinho. Por quê? Porque a experiência não é fácil. Seguir o mestre não é fácil. Agora, a proposta é essa, ele é o modelo. E agora, tem coisas que a gente já consegue, tem outras que a gente não precisa se martirizar porque não consegue. Agora, se eu já estou com a experiência de que eu não devo fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse, eu já estou seguindo Cristo. Porque, normalmente, eu faço para o outro o que jamais eu gostaria que fizesse comigo. Porque para o outro, é qualquer outro, não me interessa. Porque aí a gente entra naquela questão do Livro dos Espíritos, egoísmo e orgulho e os interesses pessoais. Enquanto a gente estiver nessa intenção, a gente está jogando a massa dentro do forno. Né? E o Haroldo ainda fala mais, eu achei essa palestra do Haroldo, ele estava totalmente inspirado. Ele ainda fala desse Cristo que está na cruz. E ele ainda fala assim, gente, vamos pegar essa cruz de Jesus e botar lá embaixo. Fui, porque ele já não está mais ali. Hoje o Cristo é um Cristo vivo e a gente precisa seguir esse Cristo vivo. Sério, ele falou na palestra, vamos colocar embaixo do crucifixo. Fui, ele não está mais ali. Então, nós necessitamos tirar esse Cristo da cruz e trazer ele para a nossa vida. Através dos próprios exemplos do Cristo, a gente tentar, pelo menos tentar, segui-lo. E para fechar meu estudo, eu vou trazer uma frase do livro Linha de Luz, capítulo 49, que Emmanuel fala para nós assim: através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Então, há necessidade que nós trabalhemos para o nosso próprio triunfo, porque somos imortais. E é isso, meus amigos. É o que eu pude trazer de estudo. Eu acho que esse estudo ele tem muita coisa para que a gente possa pensar, refletir e trazer esse mestre para mais perto de nós, para que a gente possa realmente entender o que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação e com essa oportunidade gloriosa que é estarmos aqui reunidos nessa seara, principalmente pela doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. É isso aí, Julinha. O espiritismo é o que mais explica, né? Pelo menos de tudo que eu conheço, é o que
mas me acalma, me aclara também. E o importante é não desistir. É isso. Não deu certo hoje, não faz mal. Amanhã eu vou tentar de novo. Ah, não deu, não faz mal. Vamos tentando até que a criança levanta e dá o passinho dela. É igual criança aprendendo a andar. Eu me sinto assim, né? E não ter vergonha disso, não. Não tem que ter nada a ver. Vergonha é se a gente largar para lá. Aí sim. Que aí eu estou fazendo, sabendo o que eu estou fazendo, né? Chutar o Cristo para lá. Não é o Cristo, é o que ele trouxe, não é nem a figura dele, é o que ele trouxe, né? Pendorou. Vergonha nós teremos quando, na hora de prestar contas lá, ver que o que a gente tinha que fazer, a gente não fez. Aí a gente fica com vergonha, né? Do que a gente das oportunidades dadas e não aproveitadas. Isso sim. Mas também alguma coisa a gente aproveita. Também só esse empenho que todos nós temos de estar aqui toda quinta-feira, de nos reunir. Meu Deus, isso é um estímulo, isso é um estímulo. É muito bom, é muito bom. Eu acho. E eu agora vou dar boa noite a vocês. Desculpem, eu me atrasei, o computador também estava lento. Eu entrei, eu digo, não vou nem dar boa noite para não atrapalhar. Boa noite para todos. Bom fim de semana. Foi muito bom, muito bom. É muito lindo, muito lindo. Muito bom o estudo da nossa irmã Julinha, nos esclarecendo, trazendo tanto conhecimento. E possamos, né, aproveitar, fazer a nossa parte e fazendo um comentário sobre essa parte final, né, exatamente isso, que a gente possa se preocupar em cumprir com o que é da nossa alçada, porque muitas vezes a gente está aí se matando, brigando, arrumando confusão por causa de coisas que estão totalmente fora das nossas possibilidades, né? Aí a gente está se matando e aí o lixo para fora. Você botou o lixo para fora? Não botou, né? E de preferência separando o que é reciclável do que não é reciclável. Pois é, você não fez, né? Mas tá preocupado com a bomba do Putin, com a guerra nuclear, que não tem nada a ver com a tua alçada, mas o lixo na rua separado tu não botou e tá brigando. Então, que a gente possa se preocupar. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser alienado das coisas do mundo, não, mas que a gente possa dar o devido valor, né? Que na verdade o que realmente importa dentro da sua seara, né? O que você realmente pode fazer para o mundo ser melhor? Isso é que tem que exigir maior preocupação, né? Maior esforço, maior dedicação, e não coisas que de repente é até importante você saber, tá por dentro, mas que no fundo não é você que vai mudar nada, né? Você não tá na sua alçada. E que a gente possa, então, aprender com isso e se preocupar mais com as nossas coisas, porque aí a gente fica reclamando de grandes coisas e não cumpre com as nossas pequenas tarefas e obrigações, né? Que a gente possa ter essa preocupação maior. E quero agradecer a Julinha por nos guiar no estudo da noite de hoje. Foi muito bom. Agradecer a presença de todos, né? Sem vocês o estudo não existe. E convidar a nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agora oração de agradecimento, né? Agradecer a Jesus, a Emmanuel, a espiritualidade amiga, que esteja aqui sempre conosco, né? Nesse estudo. Agradecer pela essa oportunidade, pelo aprendizado que nós estamos tendo aqui, conhecimento das coisas, mas que esse conhecimento não fique só nas ideias, saibamos utilizá-las, né? Torná-las úteis em nossa existência, né? No nosso caminhar, né? Que saibamos entender as entrelinhas, né? De cada mensagem, de cada situação vivida em nosso dia a dia. Nosso Mestre Jesus nos ampare durante a nossa caminhada.
Obrigada a todos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Acabou que eu não fechei aqui a apresentação. Agora ficamos maiores. Boa noite a todos. Se inscrevam no canal, dê o seu joinha e vamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Excelente semana, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Ó o like ali, ó. Subiu uns likes ali. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau.